No desenvolvimento de uma equipe, os conflitos são inevitáveis. Agora, você precisa ficar muito atento, porque eles tanto podem fazer o seu time crescer, quanto se perder em meio ao caos. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo no canal, sempre falando sobre gestão ou liderança e num formato pocket, bem mão na massa, tá bom? Então vamos lá. Por que tratar desse tema é tão relevante? Muitos líderes entendem que uma equipe incrível é aquela que jamais conflita. Só que não. Como bem lembra o Patrick Lencioni, que é um grande autor desse tema, desenvolvimento de equipes, a ausência de conflito não é um sinal de saúde, mas de indiferença. Isso vale não apenas para a equipe, tá? Se a sua esposa ou seu esposo já nem reclama mais de coisas que reclamava e você não mudou, é porque ele ou ela não está nem aí mais. Sinal amarelo à vista, tá? Cuidado. Em equipe da mesma forma, quando existem problemas que precisam ser tratados, e geralmente existem, porque as pessoas pensam de formas diferentes, elas têm histórias diferentes, estão lá 15 trabalhando no mesmo ambiente. Você acha que não vai acontecer de vez em quando um arranca-rabo, alguém vai falar de forma atravessada para o outro? É inevitável, gente. Quando ninguém diz nada, é porque geralmente nós temos um grande problema, e não porque chegamos ao ápice da harmonia. Não esqueça que no processo de desenvolvimento de equipes, isso aqui é muito clássico, existem alguns estágios de amadurecimento do time. Por exemplo, tudo começa com uma fase de formação que tem suas características e logo depois vai para uma fase de conflito, chamada realmente de conflito, que é uma fase mais caótica, só que reveladora de amadurecimento. O time nunca vai chegar ao desempenho se ele não passar por essa fase. Porque na fase inicial as pessoas tomam muito cuidado em não ofuscarem o outro ou ofenderem o outro, porque todo mundo está tentando entender o seu papel, saber quem tem poder, quem não tem, com quem que eu posso brigar, com quem eu não posso. As pessoas mantêm a aparência de muito legais, mas ainda não se mostram. Quando o trabalho começa a ser desenvolvido e inicia uma briga por poder formal ou informal dentro do time, vão aparecer os conflitos. E é nesse instante que o líder tem que estar muito preparado para fazer com que o time amadureça ao enfrentá-los ou se perca na confusão generalizada que decorre daí, com, por exemplo, muitas fofocas, pequenas coalizões formadas e tudo mais que você já sabe, porque todos nós já estivemos numa equipe em que as coisas não andavam bem por sofrer as consequências de conflitos não bem tratados ou administrados. Eu não vou entrar aqui em todas as fases, mas lembre que é o seguinte, e é isso que você tem que guardar, no processo de amadurecimento de um time, existe uma fase crítica em que há muito mais conflitos. E por que a rotatividade é um grande mal nas organizações? Toda vez que chega alguém, e você estava superando essa fase de conflito, sai alguém e entra alguém, a equipe vai se perder novamente, porque os papéis serão revistos, ou tem gente nova tentando entender essa teia de como as coisas funcionam na dinâmica daquele grupo. E se você tem rotatividade o ano todo, você tem confusão o ano todo. E é por isso que talvez o seu time não chegue à performance que deveria chegar, ou que você gostaria que chegasse. Tá, diante disso, nós temos então 3 tipos de comportamentos comuns em equipe. Nós temos times, e aí eu gostaria que você pensasse qual é o seu. Nós temos times em que as coisas funcionam por meio de um silêncio ruim, em que existe ressentimento, coisas não tratadas, não conversadas, mas
não há administração do conflito. Há uma fuga do conflito. 2, existem empresas em que o conflito é destrutivo, como eu dizia, há uma confusão, há brigas, há falta de comunicação assertiva, aliás, ao contrário, que é um tratamento muito violento, há tensão permanente, e há, é claro, empresas ou times nos quais a gente vê muito um conflito produtivo, que é por meio de divergência de ideias, de opiniões diferentes sendo apresentadas, o grupo vai crescendo por meio da diversidade. Porque mais gente começa a enxergar coisas que não enxergava até pouco tempo atrás. Em resumo, um time de alta performance costuma ser aquele que usa os conflitos ao seu favor. Time de alta performance costuma ser aquele que cresce ao se desafiar diante de conflitos. Por isso se diz tanto que é fundamental nós temos uma equipe que é composta por indivíduos diferentes, pessoas que se completem, só que sobreviver a essas diferenças, está aí uma questão que depende muito de você que está à frente da equipe naquele momento. Quando você sair desse vídeo, e se você sentir que você tem que tratar as coisas de uma forma diferente, pense nessas 4 questões aqui então, que são cruciais para que o nosso time não apenas sobreviva a conflitos, mas cresça por meio deles. Primeira coisa, estabeleça sempre regras claras, né? As pessoas podem atacar e devem atacar ideias, mas jamais as pessoas, os membros do time. Estimular também uma escuta ativa. Olha, quando alguém terminar de falar, que você começa a falar, né? Não aquele atropelo, não virar mesa redonda de futebol no domingo à noite. Valorizar as divergências também como parte do processo, estimular isso. Ó, gente, está todo mundo pensando igual aqui, eu quero uma coisa diferente, porque às vezes isso não vai aparecer, as pessoas não estão acostumadas com um olhar que foge daquilo que é comum, daquilo que discorda daquilo que a primeira pessoa disse, por exemplo. E por fim, como eu comentei há pouco, né? Lembrar do lema, né? Se 2 pessoas pensam sempre igual, uma delas é desnecessária. Transmitir isso, olha, eu quero que vocês tragam coisas que outros não trouxeram, senão não tem por que estarmos reunidos nesse lugar, conversarmos, né? Senão eu decido, então. Começa a propor essa ideia da confrontação como algo positivo dentro do seu time. Quero terminar com uma frase que eu adoro, da Margaret Heffernan, que diz: se você quer evitar todo conflito, prepare-se para evitar também todo crescimento. Pense nisso.